Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de profundos mistérios bíblicos. Hoje vamos adentrar um dos momentos mais solenes e, para muitos, aterrorizantes de toda a Escritura, o soar das 7 trombetas do Apocalipse. Feche os olhos por um instante e imagine a cena. Após o Cordeiro romper o 7º e último selo, um silêncio profundo e absoluto toma conta dos céus. 7 anjos se posicionam diante do trono de Deus. Em suas mãos, trombetas. Não eram instrumentos de celebração, mas de juízo. Mensageiros de um som que vai abalar não apenas a terra, mas os próprios fundamentos da criação. O que estamos prestes a desvendar não é apenas uma narrativa de destruição, mas o eco retumbante da justiça divina, um chamado final ao coração da humanidade. Prepare-se, pois o silêncio está prestes a ser quebrado. O primeiro anjo leva a trombeta aos lábios e um som poderoso ecoa. Imediatamente do céu despenca uma chuva terrível, granizo e fogo misturados com sangue. O juízo começa pela própria criação que sustentou a vida. 1/3 de todas as árvores do planeta é consumido pelas chamas. Toda a relva verde, o tapete vivo da terra, é queimada até as cinzas. Imagine o impacto visual e ecológico. A natureza, que antes era um reflexo da glória de Deus, agora se curva sob o peso do seu juízo. É uma advertência clara. O mundo que o homem construiu, ignorando seu Criador, começa a desmoronar a partir de suas próprias fundações naturais. A terra que nos alimenta e nos dá sombra torna-se um cenário de desolação. Este é apenas o começo do som que abala os céus. O segundo anjo soa sua trombeta. O olhar de João, o apóstolo, se volta para o mar, e o que ele vê é assombroso. Algo como uma grande montanha, ardendo em chamas, é lançado com violência sobre as águas. O impacto é cataclísmico. Instantaneamente, 1/3 de todo o oceano se transforma em sangue. Pense nas consequências. 1/3 de toda a vida marinha, das menores criaturas aos gigantes do abismo, perece. 1/3 dos navios que cruzam os mares, símbolos do comércio, da globalização e do sustento humano, é destruído. As rotas comerciais que conectam o mundo são interrompidas. A economia global entra em colapso. O mar, que sempre representou sustento e viagem, torna-se um cemitério aquático. Deus demonstra que o poder e a riqueza do homem são frágeis diante da sua soberania. O império humano, construído sobre as águas, começa a afundar. A terceira trombeta soa, e o juízo se move das águas salgadas para as fontes de água doce. Uma grande estrela, ardendo como uma tocha, cai do céu. Seu nome é Absinto, e seu alvo são os rios e as fontes das águas. 1/3 de toda a água potável da terra se torna amarga como o absinto, uma planta conhecida por seu sabor venenoso. A sede, a necessidade mais básica do ser humano, transforma-se em uma armadilha mortal. Aqueles que beberem dessas águas contaminadas morrerão. Há aqui uma ironia divina e trágica. A humanidade, que rejeitou a Jesus, a fonte da água viva, agora encontra veneno e morte justamente naquilo que deveria lhe dar vida. É um juízo que reflete a escolha espiritual do homem. Ao virar as costas para a água que sacia eternamente, ele é deixado com as águas amargas de sua própria rebelião. O som da 4ª trombeta rasga os céus, e desta vez o juízo se eleva para o firmamento. As luzes celestiais que governam o dia e a noite são atingidas. 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas perdem o seu brilho. O dia não é mais tão claro, a noite não é mais iluminada como antes. A luz, símbolo da esperança, da orientação e da própria vida, começa a se apagar. A escuridão avança sobre a terra. Não apenas uma escuridão física, mas também espiritual e psicológica. O ritmo do tempo é alterado. O mundo mergulha numa penumbra constante, um crepúsculo perpétuo que reflete o estado de uma humanidade que se afasta cada vez mais da luz do mundo. A esperança começa a vacilar
e uma sensação de pavor crescente se espalha. E isso é apenas o prelúdio para os juízos ainda mais terríveis que estão por vir. A João é mostrado uma estrela que caiu do céu na terra, e a ela foi dada a chave do poço do abismo. O abismo é aberto. Dele sobe uma fumaça densa, como a de uma grande fornalha, que escurece o sol e o ar. E dessa fumaça saem criaturas demoníacas, descritas como gafanhotos, mas diferentes de tudo o que conhecemos. Eles têm a aparência de cavalos preparados para a guerra, com rostos que lembram homens e cabelos como os de mulher. Sua missão não é destruir a vegetação, mas atormentar por 5 meses aqueles que não possuem o selo de Deus em suas testas. Sua picada é como a de um escorpião, causando uma dor tão insuportável que os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. É um tormento puramente demoníaco, uma amostra do inferno na terra. O primeiro ai passa, mas a angústia continua. O 6º anjo soa sua trombeta, liberando o 2º ai. Uma voz poderosa sai dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, ordenando: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos que estavam presos são libertados para um propósito específico, para uma hora, dia, mês e ano determinados: matar a 1/3 parte da humanidade. Com eles, ergue-se um exército de 200 milhões de cavaleiros. A descrição é aterrorizante. Os cavaleiros usam couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos são como de leões, e de suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. É por meio dessas 3 pragas que 1/3 da população mundial é exterminado. Uma devastação em uma escala inimaginável, mas o mais chocante vem a seguir. O Apocalipse nos diz que, mesmo diante de uma catástrofe tão monumental, o restante da humanidade, os sobreviventes, não se arrependeram de suas obras, de sua idolatria, de seus assassinatos, de suas feitiçarias. O coração humano, sem a intervenção divina, mostra-se incrivelmente endurecido, incapaz de se voltar para Deus mesmo em meio ao juízo mais severo. O 3º ai é anunciado. A 7ª trombeta soa, e o som é diferente. Não é um som de praga ou destruição terrena, é um som de vitória, de proclamação celestial. O céu, que antes silenciou, agora explode em glória. Grandes vozes ecoam no céu, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor o Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O templo de Deus no céu se abre. A arca da aliança, o símbolo máximo da presença e do pacto de Deus, é vista. E do trono surgem relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma grande saraiva. É a consumação. O anúncio de que o domínio de Satanás e dos reinos humanos chegou ao fim. O governo legítimo do universo está prestes a ser plenamente estabelecido nas mãos daquele a quem pertence de direito, Jesus Cristo. A 7ª trombeta não traz um novo juízo sobre a terra, mas declara o resultado final de todos os juízos, a vitória total e eterna de Deus. Ao olharmos para a sequência assustadora das 7 trombetas, podemos nos sentir esmagados pelo peso do juízo. Mas essa não é a história completa. As trombetas não soam apenas para destruir, mas acima de tudo, para despertar. Cada som, cada praga, cada ai é um chamado misericordioso de Deus. É um alerta, uma sirene divina que tenta romper a surdez espiritual de uma humanidade que corre em direção ao abismo. Cada juízo é uma demonstração da consequência do pecado e um convite ao arrependimento. Deus, em sua justiça, não pode ignorar a rebelião, mas em sua misericórdia, ele adverte antes de executar a sentença final. Ele não deseja a perdição, mas o retorno de seus filhos.
Por isso, ele toca o coração da humanidade com advertências severas, não para nos governar pelo medo, mas para nos atrair pelo amor, mostrando o resultado final de uma vida longe dele. E quando a última trombeta, a sétima, finalmente soar, os céus se abrirão. Não para a condenação final, mas para a coroação daquele que venceu a morte e reinará para sempre, estabelecendo um reino de paz, justiça e amor. A verdadeira mensagem das trombetas é que, mesmo no som do juízo mais severo, ecoa a esperança da redenção. Muito obrigado por me acompanhar nesta profunda reflexão sobre as 7 trombetas. Se este conteúdo tocou seu coração e abriu seus olhos para as verdades do Apocalipse, peço que deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras jornadas bíblicas. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Até a próxima.